Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde do condutor de ônibus. A profissão de motorista de ônibus urbanos pode trazer danos à saúde. Estudos apontam que o estresse e doenças mentais são muito comuns, assim como outras queixas recorrentes entre esse grupo de trabalhadores. Fatores envolvidos como a carga de trabalho, a rotina no trânsito, o nervosismo dos passageiros, dupla função, que hoje é muito comum, dirigir e cobrar, são muito comuns. No programa de hoje nós vamos falar com a psicóloga Vanessa Carine Gil de Alcântara. Ela é mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela UF e doutoranda do mesmo programa. Agradeço, Vanessa, a sua presença aqui no nosso programa e vamos começar falando um pouquinho sobre como que se deu a sua aproximação dessa temática. Primeiramente, obrigada pelo convite. Em 2011, eu participei de um processo seletivo para a empresa de ônibus, que eu trabalhei, então fui aprovada. E em 2009, quando eu me formei como psicóloga, na minha prática de estágio e até mesmo profissional, eu sempre visava a questão da pesquisa, porque eu acredito que não há prática sem pesquisa. E aí, quando eu entrei no cenário de uma empresa de ônibus, imagina, uma empresa que comporta 250 ônibus estacionados, é um mundo. E eu comecei a olhar aquilo como um campo de pesquisa. Então, eu comecei a me aproximar também, por ser psicóloga de recursos humanos, mas visando a pesquisa também. E lá você teve essa atuação como psicóloga, você trabalhava com esses motoristas para amenizar o estresse deles, isso? Sim, em 2012, nós montamos um treinamento chamado Saindo da Garagem Sem Perder a Direção. E aí nós levávamos esses motoristas em grupos, Então a empresa na época tinha 500 motoristas e nós levávamos grupos de 25 para um lugar totalmente diferente, para uma estância. E lá nós tratávamos questões motivacionais, de saúde, sempre visando a melhoria da qualidade de vida dele. Interessante. E essas ações incluíam passeios? Como é que era? Era discussões em ar livre? Eram discussões em ar livre. Nós institucionalizamos a questão do psicodrama. Então, nós montamos um ônibus fictício. E ali era muito interessante. E aí, assim, as demandas do dia a dia, do cotidiano, eles passavam aquilo para aquela esquete e era muito rico. Então, nós fazíamos dinâmicas de grupos. Eles tinham um contato assim, mais próximo com o próprio gestor da área dele, não do tráfego, das linhas, dos coordenadores de linhas, que eram os gerentes, no caso, os coordenadores deles. Então, era bem interessante. E daí que saiu a sua pesquisa do mestrado? Isso, aí foi a partir dessa vivência, Eu já tinha feito a pós-graduação na escola de enfermagem e participava junto com a Rose Rosa, minha orientadora, do Núcleo de Filosofia e Saúde, que é a nossa linha de pesquisa. E aí eu fiz o processo seletivo do mestrado com um projeto sobre o motorista, ele foi aprovado. Em 2013 eu comecei a estudar mais a fundo essa temática. E quais os principais riscos para esse grupo de trabalhadores? Bom, como nós estávamos falando, eu acho que o principal risco é a questão do acidente, porque infelizmente nós estamos no ranking, acho que atualizamos em março isso, nós somos o 6º país recordistas de acidentes de trânsito. Nós perdemos só para a Venezuela, na América Latina. Então, infelizmente, nós temos um trânsito muito hostil. Além dos acidentes, nós temos a questão da própria saúde, da própria ergonomia do coletivo, a questão do estresse com os passageiros. Então, são riscos acentuados. Os principais problemas de saúde assim, que você via lá tinha a ver com estresse? Tinha a ver com o estresse, mas também tinha a ver com a questão física. Então, lombalgias, a questão do inchaço. A literatura fala muito de pressão alta também. Muito, justamente pela questão do estresse, Então, a alimentação às vezes não é adequada, Então, a gente cansa de ver, motoristas comendo uma coxinha de frango entre um horário e outro, então baixo consumo de água. E calor do motor, calor. aquele barulho, estresse. Hoje em dia, os ônibus, eles
ônibus. Hoje em dia os ônibus eles estão Climatizados. preparados Alguns, né? para o motor não ser perto do motorista, né? Uhum. Então eles estão mudando essa parte. Alguns. Mas como esses riscos eles podem ser amenizados assim com o trabalho do psicólogo? Olha, Jorge, é a conscientização, né? Então, se a pessoa pega o fim de semana de folga, o dia de folga dela e não descansa, não tem uma alimentação, né, mais saudável, né? Isso também pode atenuar a questão física no trabalho também. Mas você acha assim, qual o maior empecilho para a melhoria da qualidade de vida desse grupo? Olha, eu fiz a pesquisa, né, do mestrado e eu entrevistei muitos motoristas e hoje eu acho que o maior empecilho é o tratamento dos usuários em relação a ele. Porque é uma via de mão dupla. Porque né? quando a gente conversa, assim, do que eu conversei com alguns motoristas, porque quem olha de fora pensa assim, o trabalho do cara é um trabalho legal, ele fica ali sentado o dia inteiro dirigindo, é maravilha, no ar-condicionado. Mas quando você conversa com o motorista e ele fala as coisas todas que acontecem, o passageiro é infernal, o passageiro fala, liga o ar, desliga o ar, tá acelerando demais, está devagar. Então, assim, eu acho que deve ser uma pressão psicológica muito grande. Muito grande. Então, assim, às vezes eles falam, poxa, nem a empresa nem me estressa, o que me estressa é essa falta de educação, né, do passageiro comigo. Então, assim, as pessoas, por mais que elas precisem do transporte público, muitas vezes elas não entendem que quem está ali dirigindo não é uma máquina. O ônibus é uma máquina, mas quem dirige é um ser humano. Né? Então, o cara, às vezes, briga com o motorista, mas ele vai sair no próximo ponto. E o motorista fica ali, remoendo aquilo. Né? Então, infelizmente... E aguardando o próximo conflito. Para descarregar no outro. Né? Então, é muito complicado essa questão interpessoal, porque vai afetar a prática dele de manhã até a hora que ele larga. Né? E aí a gente vê muito, né, essa coisa dos acidentes. A gente estava comentando antes de começar a gravar, teve acidentes aqui em Niterói, de ônibus que entrou por uma casa dentro. Teve o caso do Rio, né, que o ônibus caiu de um viaduto, morreram pessoas. Isso tudo, muitas vezes, por causa de brigas com o motorista e estresse. Né? E isso é uma coisa séria, né? E o que parece é que as empresas não têm treinamento. Errado. As empresas investem muito em tecnologias, em treinamentos, e o que passa às vezes para a sociedade é que o cara está sem preparo nenhum. Isso não é verdade. Né? Então, eu fiz parte muito tempo de treinamentos, né? E cadastrávamos os motoristas para fazer treinamento anti-acidente, tudo. E assim, a realidade no leste fluminense são de empresas comprometidas com treinamentos. Mas, Vanessa, você não acha que, mesmo tendo esse treinamento, as empresas muitas vezes elas são muito exigentes do motorista e dos funcionários em geral, cobrador? Tipo assim, trabalhar demais ou ter turnos elevados? Ou você acha que não, na empresa que você trabalhou não era assim? Porque o que acontece? Turnos elevados, digamos assim, a questão da escala do motorista, ela é de 7 horas diárias e 42 horas semanais. Né? Então, o que a gente, assim, quando a gente está fora de uma empresa de ônibus, a gente acha que o motorista pega às 5 da manhã e só vai largar às 10 da noite. Isso não é verdade. Os motoristas, eles trabalham por escala. Então, dependendo da escala dele, ele tem que fazer as 7 horas só. Né? Então, parece que a gente, às vezes, vê, não, o cara está trabalhando muito, talvez assim, pela questão do engarrafamento, do trânsito, mas as empresas em si, elas costumam ter quadro efetivo, né, de motoristas para que possa substituir. Então, eles sempre trabalham com motoristas a mais para fazer essa questão do descanso. E essa coisa, então, da dupla função do motorista? Como é que você vê isso? Como que ficou isso? Porque, ao meu ver, eu acho que é um exagero, um excesso de demanda em cima do trabalhador. Porque, além de todo o estresse que a gente já comentou, ele ainda tem que dar o troco, cobrar. Acho que, se eu não me engano, foi em 2013, né, que essa questão da dupla função começou a ser discutida. Na realidade, a dupla função ela passou a existir por conta da queda de demanda de dinheiro, no caso. Né? Então, com o boom do Rio Card, do bilhete único, se eu não me engano, as empresas fizeram uns estudos e cerca de 15% a 13% era um pagamento em dinheiro. Né? Esse, na realidade, aqui de Niterói, São Gonçalo, que foi a minha vivência.
Então, essa dupla função, ela uma hora vai parar de existir por conta da questão dos Rio Cards. Né? Daqui a um tempo o ônibus não vai mais aceitar dinheiro. Isso é uma realidade que nós estamos nos encaminhando. Nós estamos tipo que adiantando, né? Isso. Diminuindo o número de funcionários e por enquanto o motorista está sendo sobrecarregado. Porque na realidade o funcionário cobrador, ele não é desligado da empresa. Né? Como ele é cobrador da empresa, ele passa a exercer um outro cargo que é parecido como auxiliar de tráfego. Por ele já conhecer as demandas. Então, geralmente, o cobrador que tem interesse em ser motorista, ele já tem sua carteira, muitas vezes ele vai para a área da manobra das empresas e aí depois ele torna-se motorista, ele não é desligado. E muito importante destacar que nenhuma empresa pede, né, ou exige que o motorista dê o troco em movimento com o ônibus, porque é obrigatório o troco ser dado no ponto, no lugar. Parado. Né? Parado. Mas não é o que a gente vê. Infelizmente. Daí, infelizmente, é o nosso jeitinho brasileiro. Falando em jeitinho, e tem uma outra coisa muito interessante também que eu reparei, viajando para outros estados, principalmente no sul, que a gente aqui no Rio, né, no estado do Rio, tem essa coisa do jeitinho relacionado a pontos de ônibus, né? E aquela coisa de que, não abriu a porta para mim, mas estava fora do ponto e tal. Bom, quem puder ir para algum estado do sul vai ver que isso não é comum. Você vai ficar lá com cara de tacho e o ônibus vai embora direto. Às vezes você está assim, a 2 passos do ponto, eles não vão parar. E aqui param, abre porta, faz o que você... Aí quando não abrem, querem brigar com o motorista. Mas o motorista está certo de não ter aberto. Até porque se ele se envolve num acidente, nesse caso, ele é o responsável... Né, pela vida do passageiro. Então... E parece que por aqui o jeitinho ele é um jeitinho muito ousado, digamos assim. Enquanto que as pessoas mais do sul são mais certinhas com os horários e com as condutas no ônibus. É verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que ver também, né? É verdade. Então a gente tem um quadro, Vanessa, que é da parte das perguntas por e-mail. Então, pessoal, vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Quem tiver pergunta para o nosso programa, espaçoabertosaude@gmail.com. Então a gente tem uma pergunta aqui da Sebastiana de Niterói. Por que o motorista de ônibus se estressa tanto? E aí, Vanessa, a gente já falou um pouco, mas fala um pouco mais. É verdade. Ele se estressa, né, justamente pela questão do relacionamento interpessoal, né, que muitas vezes se deixa a desejar. Na minha pesquisa mesmo do mestrado, quando eu perguntei para eles o que era qualidade de vida, os motoristas responderam que qualidade de vida era ter um bom dia de trabalho, com respeito da sociedade. Né? Então, eles destacaram muito a questão da invisibilidade social. Isso incomoda o motorista. Né? As pessoas acham que ele é um serviçal. Não, ele é um prestador de serviço, né, público, né? E ele merece ser respeitado. Então, acho que o fator estresse, muitas vezes, é relacionado à relação interpessoal. Isso você viu na sua pesquisa, né? E nessa pesquisa você também levantou alguma coisa relacionada a, sei lá, dentro da área de prontuário médico deles, os principais motivos de afastamento? Não, porque não era esse o Foco, objetivo, né? O que eu destaquei para perguntar para o motorista eram as questões que ele achava que podiam melhorar no trabalho dele, então as melhores condições de trabalho. E eles destacaram, né, o tempo com a família, a questão salarial, né, que isso acho que em toda a classe. Né, a gente luta por salários melhores, então não é só a questão do motorista, mas essa questão da saúde em si, relatório assim, da previdência social, né, mas o que eu lembro da nossa prática, muitos motoristas se afastavam sim por questões lombares, né? Questão de coluna, questão de problema no joelho, né? Pelo esforço, né? As LERs, as DOR, né? Temos outra pergunta aqui do Pedro Gomes. Por que as empresas não investem na promoção da saúde do motorista de ônibus? Talvez seja a nossa visão como usuário, né? Que a gente não tem contato, mas as empresas investem. Né, elas têm programas, até a própria FETransport, que é a Federação do Transporte, tem o ônibus itinerário, que o médico vai para as empresas e faz exames gratuitamente. Né, tem a questão dos treinamentos, visando melhor qualidade de vida para o motorista. Esses treinamentos você chegou a participar?
de algum, viu como é que era a dinâmica, assim, para falar um pouco pra gente? Sim, eu era psicóloga de treinamento dentro da instituição. E aí, como era esse treinamento? Era maravilhoso, porque o motorista tinha possibilidade de falar, né, sobre a sua prática que estava incomodando, né, as questões assim, até de manutenção do seu veículo, então tinha um espaço aberto, né, para essas questões. Então ele passava o dia conosco, né, ele chegava na hora do café, né, e só saía na hora do lanche, né, e muitas vezes o dia era pago para ele, né, para que ele passasse o treinamento conosco e também não ser um enfado. Então nós tínhamos videozinhos de saúde, né, controle sua pressão, não coma tanto sal, não abuse do álcool, né, e nós falávamos muito sobre essas questões. E o uso do álcool, você acha que era comum lá entre o grupo? Olha, como todo carioca, né? Uma cervejinha? Uma cervejinha, eles não abrem mão, né? Quem gosta, mas óbvio que era no período de folga, né? Nós nunca tivemos assim problemas, né, de levar para ônibus, nada disso, não. E essa empresa que você trabalhou, você lembra o tamanho da frota, assim? Era muito grande essa empresa de ônibus? Nós éramos uma empresa de grande porte. Se eu não me engano, nós tínhamos em torno de 350 coletivos. Nossa. Aí 620 motoristas. Motoristas, né? É sempre o dobro, né? Para não ficar pesado. E ter também essa coisa do número de horas, né? O plantões. É, né? O número de horas, a escala os feristas, né? Então, a pessoa tira férias lá, tem um quadro de férias, né? O motorista pode chegar aos 30 dias de férias. A empresa, ela tinha, assim, já falando dentro dessa mesma questão aqui, né? Que ele pergunta por que não investe em promoção, mas a empresa tinha refeitório, essas coisas assim? A empresa tem uma garagem de apoio no centro do Rio, né? Que são os ônibus que saem de São Gonçalo e vão para o Rio. Então, eles têm um lugar de repouso com refeitório, né, com ar-condicionado, com banho quente, né? E os motoristas... existe isso, né? Então a pessoa não fica jogada, né? Então, muito bonito, tem refeitório, tem cama, tem cozinha para eles ficarem, tem armário. E os motoristas que fazem trajetos mais curtos, eles param, né, nas garagens de apoio ou nos terminais, fazem seu lanche e voltam porque são distâncias consideradas curtas. Mas geralmente quando você atravessa a ponte, você tem um lugar de apoio para ficar. Tem uma pergunta aqui da Lúcia de São Gonçalo. Qual a carga horária semanal de um motorista? E se existe treinamento? A gente já falou sobre treinamento, mas como é que é a carga horária? São 42 horas semanais, né? Então ele trabalha 7 horas por dia, então 7 vezes 6, 42. Isso é uma coisa interessante mesmo. Aí aqui a Débora Lopes do Rio, ela pergunta: já ouvi casos de motoristas que bebem e ainda tomam drogas para ficar acordados de noite. Isso é comum? E o que as empresas fazem a esse respeito? Isso não é parte da nossa realidade de ônibus urbano, né? Nós não temos contato com isso porque justamente o motorista que trabalha na madrugada, né, que a gente chama de sereno. Então, o motorista, ele vai trabalhar, por exemplo, até as 2 da manhã, 1 da manhã. Ele não pega de manhã, ele pega à tarde, né? Então, ele tem um período do dia de descanso para trabalhar à noite. Então, é planejado de uma forma que ele consiga dormir. Descansar. E aí ele volta para fazer as outras... Isso mesmo. Então mas assim, a empresa em si, se ela sabe que tem alguém que faz uso de drogas ou esse tipo de coisa, ela não tem nenhum apoio para isso? Olha... No nosso caso de ônibus urbano, geralmente as pessoas não se utilizam de drogas, né? E quando há casos isolados, a pessoa é encaminhada para tratamento, né? Então, a pessoa mesmo que se utiliza, né, de drogas, muitas vezes elas acabam até se evadindo da empresa, né? Pela questão da saúde mesmo. Também não consegue acompanhar, né, os turnos. Não consegue. Então, muitas vezes ela abandona o serviço, né? Mas isso é raro acontecer. É interessante. E na sua opinião, Vanessa, como que você vê assim, como que o trabalhador, né, ele pode ser melhor atendido dentro dessa área? Qual seria um desafio para poder dar um melhor atendimento para o trabalhador dentro dessa área, sendo motorista de ônibus urbano? O nosso desafio é justamente o trânsito, né? A mobilidade urbana, né? Porque, infelizmente,
né, com todas as obras que a gente vem sofrendo, né, o trânsito ainda, né, não só dos motoristas de ônibus, mas os motociclistas, né, os carros de passeio, temos ainda muita dificuldade na questão da educação. Educação no trânsito. Educação no trânsito. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente tira a nossa carteira de habilitação e a gente se esquece, né, que nós somos humanos, né, que nós somos uma vida ali, que o carro ele pode ser uma ferramenta para o nosso uso, mas ele também pode ser uma máquina para morte. É uma arma. É uma arma. Porque é complicado. A gente, assim, eu tenho mais a minha visão de pedestre, mas quando eu ando com alguém que dirige, as pessoas ficam reclamando dos pedestres, né? Tipo, não atravessa no lugar errado, faz coisas erradas. Atravessar entre os ônibus, né? Isso é quase um Então, isso é uma coisa que aqui também, como tudo é um jeitinho, né? E o nosso trânsito também é complicadíssimo. Porque, assim, às vezes está tudo parado, você quer atravessar, tem que atravessar na faixa, mas está tudo parado. Mas a lei de trânsito diz que você tem que atravessar na faixa. Aí veio uma moto, você não vê. Mas é a questão, Jorge, assim, né, cultural. Como você Isso. estava falando do Sul, quando você pisa na faixa de pedestres no Sul, não importa, o motorista para você passar. Não precisa de sinal de trânsito. Algumas cidades não tem nem sinal. E o mais interessante, aqui se você pisar na faixa de trânsito, é capaz do seu pé ficar em cima de você. É verdade. Ainda vão te xingar. Então, é uma questão cultural realmente. Mas, e não esperam, né? Porque pela lei de trânsito também diz que você tem que terminar, mesmo o sinal estando aberto para o carro, você tem que terminar a sua travessia. Eles ficam buzinando. Então, tudo no trânsito aqui é estressante. Então, você imagina não trabalhar como motorista de ônibus. E é muito interessante porque, né, os motoristas com quem eu conversei, com quem eu tinha contato na empresa, eles dirigem e trabalham como motorista por prazer. Né? Porque eles poderiam ter outra profissão, mas é por prazer. E uma coisa muito interessante é justamente essa mobilidade que faz o motorista se sentir livre, né? E não ficar trancado dentro de um escritório. Então, ele trabalha, né, observando a Ponte Rio-Niterói. Então, ele tem esse prazer por dirigir, né? Porque realmente, para trabalhar 7 horas, né, no pit stop, ele tem que gostar. Dirigir. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que eu percebo que você falou dessa coisa do reconhecimento e também percebo um pouco de baixa autoestima desses motoristas, porque quando eu fiz um estudo nas barcas, né, e eles se sentem muito importantes. Você precisa ver, eu conduzo vidas, eu conduzo pessoas, meu trabalho não me estressa porque toda hora eu vejo uma paisagem diferente. Eles se sentem mais valorizados. Embora, quando você vai lá e aplica os formulários para saber se tem transtorno mental, se tem burnout, tem. Então, assim... Nós somos seres humanos, né? Então, é interessante porque, assim, eles percebem o reconhecimento, a valorização, né? Transportam vidas, eles se sentem militares, são marinheiros, embarcação e tal. Mas, na prática, eles têm problema. Como todo trabalhador, a nossa área urbana vai ter problema, porque a demanda, né, psicológica, as exigências do trabalho são muito grandes. Mas então, o grande desafio para você é essa coisa, a educação no trânsito, que é a principal, que já começa por aí. Então, a gente esteve aqui com a mestre psicóloga, né, a Vanessa Karine Gil. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Espaço Aberto para a Saúde e até o nosso próximo encontro.